Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Vai entrar em vigor no dia 29 de janeiro do ano que vem a nova lei anticorrupção aprovada pelo Congresso e sancionada pela presidente Dilma Rousseff. E para falar das expectativas com mais esse recurso para prevenir e punir empresas, funcionários públicos e políticos corruptos, hoje recebemos o engenheiro e empresário Jorge Abrão, diretor-presidente do Instituto Etos de Empresas e Responsabilidade Social. Muito obrigada por estar conosco. Prazer. Bom, as denúncias de corrupção têm sido muito frequentes. Não apenas, como no caso dessa da prefeitura do momento, ou essas do cartel que envolveu aí metrô, CPTM, ou o chamado mensalão, mas empresas com muita frequência estão nessas denúncias de corrupção. E nós sabemos que a prática da corrupção envolve risco. Jorge Abrão, o que é que explica que empresas, desde as mais simples às mais refinadas e poderosas, entrem em esquemas de corrupção? Bem, Marilene, boa noite. Um prazer estar aqui com você, aos telespectadores também. Eu acho que é uma questão de cultura nossa. Nós temos que apostar muito numa transformação de cultura. Até agora, a questão da impunidade é algo que reina nesse processo das empresas. Vale a pena fazer a corrupção. A corrupção, eu acho uma coisa assim tão importante e tão séria que ela é uma corresponsabilidade da nossa sociedade. Ela é uma corresponsabilidade do cidadão, das empresas, do governo, de uma maneira geral. E a gente deve construir os caminhos para que se reduza esse processo cada vez mais. Essa lei anticorrupção, Maria Lídia, eu acho que ela é mais um importante passo para a gente reduzir, limitar os processos de corrupção no país. E nós precisamos de mais lei. Não temos os mecanismos de fiscalização em todas as instâncias do poder na relação com o setor privado, que possam inibir essas práticas tão frequentes. Precisa de mais lei ou, de fato, essa é uma lei que vai agregar algo muito importante? Precisamos de mais leis, de muito mais leis, assim, muitas leis. Por quê? Porque até agora o movimento foi voluntário. Quer dizer, quando a gente consegue, tem muitas empresas que têm processos de compliance, que cuidam do problema da corrupção, treinam seus funcionários, tem processos de canais de denúncia, tem muitas empresas que já atuam assim, a grande maioria não. Então, quando você quer universalizar alguma coisa, quando você quer dar passos importantes, você avança numa questão de regulamentação e de lei. Essa lei, só para te dar um exemplo, ela é muito importante, por quê? Porque até agora, os nossos telespectadores devem se recordar, quando há um problema de corrupção numa empresa, que envolve uma empresa, porque sempre envolve um governo, um partido, um funcionário, há alguém envolvido do outro lado, há um corruptor nesse processo também, então envolve uma empresa. Normalmente o que aparece da empresa é o funcionário, é o executivo, é o diretor. E essa lei muda esse processo. A empresa acaba, até antes dessa lei, a empresa passa impune nesse processo. Você não fica sabendo que a empresa tal, você sabe naquele momento que ela corrompeu, mas ela não tem nenhum problema. Quer dizer, não acontece nada com ela, nenhuma punição. Exato. Agora, a lei pune a empresa do ponto de vista civil e administrativo, e uma empresa dessa vai ter um problema sério se ela for pega. Por quê, Maria Lídia? Porque a coisa mais importante numa empresa é a reputação, é a imagem dela, é a marca. Hoje em dia as marcas valem muito mais do que o patrimônio físico das empresas. Então, se você pega na marca, na imagem da empresa, se tem um abalo, a empresa perde muito com isso. Interessante, recentemente, essas denúncias de exploração de mão de obra, trabalho escravo, trabalho infantil, marcas importantes foram atingidas e sentiram o golpe, digamos, né? Quer dizer que essa nova lei vai atingir a empresa que corrompe na marca. A imagem dela vai ficar comprometida. Mas tem a questão da cultura.
É interessante que parece que para muitos empresários a corrupção é uma coisa natural, todo mundo faz, se eu não fizer o serviço não anda, a burocracia emperra, para agilizar tem que molhar a mão, tem essas expressões, né? Algo que sugere que às vezes o próprio empresário se sente vítima de um esquema de corrupção institucionalizado. Isso existe? Eu acho que existe, mas isso não deve quebrar o nosso ímpeto de lutar contra. É a mesma coisa que todos nós podemos ter uma experiência pessoal em algum problema da nossa vida no trânsito, em questões de aprovações. A gente está sujeito muito a pressões e é uma tomada de decisão nossa. Nós vamos aceitar ou a gente vai dizer não e muitas vezes ter mais trabalho para avançar? Eu acho que isso é que está dado. Por isso é que eu digo, eu acho que o cidadão, as empresas de uma maneira geral, têm um papel muito forte como indutores, né? Eu sei, não quero ser ingênuo, que essas coisas caminham dessa maneira, mas a legislação vai contribuir muito para que as empresas possam gerir, pensar 10 vezes antes de fazer um ato de corrupção. Porque pensar 10 vezes por quê? Porque se esses casos que nós estamos vendo hoje, independente de governos e onde está, tivessem acontecendo com a lei vigorando e com ela regulamentada, Maria Lídia, essas empresas poderiam acabar. Porque essa lei vai fazer com que as empresas possam perder a licença social delas, possam ser punidas nesse sentido. Bom saber esses detalhes da nova lei que trazem uma esperança, porque os casos atuais envolvem muitas empresas, né, na busca de benefícios e agilização, entrando como corruptores num esquema já instalado no poder público, como temos acompanhado. Vamos aguardar. Muito obrigada, uma boa noite. Muito obrigado. Gabriel.